Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você para que nós possamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós teremos um estudo avulso e o tema do estudo é uma pergunta que eu faço para você. Qual Jesus você quer? Talvez você possa estar estranhando, mas que tipo de pergunta é essa? Só existe um Jesus. Só que nós vamos analisar aqui o que acontece é que às vezes nós modificamos a imagem de Jesus Cristo para adaptar ele àquilo que seja do nosso interesse, né? Para que a gente não tenha tantas responsabilidades, para que a gente tenha uma vida que a gente faça aquilo que a gente quer, sem que tenha alguém, um Deus, que vá de contra aos nossos desejos. Então a minha pergunta é: qual Jesus você quer? Você precisa saber qual que é o Jesus que a Bíblia apresenta e qual é o Jesus que tem sido aceitado no mundo gospel. Olha, quando nós analisamos o arraial evangélico, e nós percebemos aí várias denominações, várias igrejas, vários tipos de crentes, cada um com as suas ideologias, você vai perceber que o Jesus que muitas pessoas adoram não é o mesmo que está sendo apresentado na Bíblia. O Jesus que as pessoas estão aceitando, pregando, elas estão aceitando para si, não está sendo o Jesus da Bíblia. Não é compatível com as Escrituras. Por quê? Muitas pessoas vivem da maneira que quer, não prestam conta de nada, elas vivem fazendo o que quer, frequentam locais que aos meus olhos eu percebo que a Bíblia rejeita, fazem coisas que ao perceber a Bíblia reprova, dizem coisas que quando eu olho para a Bíblia também reprova isso. Mas eles estão falando que adoram Jesus, estão falando que o que importa é a intenção do meu coração, a intenção de como que eu adoro a Jesus Cristo. Será que realmente elas estão adorando o Jesus das Escrituras? E aí, por isso que eu fiz a pergunta: qual é o Jesus que você quer para a sua vida? Um Jesus que é adaptável à sua cosmovisão ou um Jesus das Escrituras? Para aqui, meus irmãos, eu gostaria de usar um pouco o Evangelho de Mateus. Vamos usar esse livro, o Evangelho de Mateus, para ter como base como que Mateus ele vem de uma maneira gradual apresentando Jesus Cristo. Então, de uma maneira gradual, sucessiva, ele vem aqui apresentando a Jesus Cristo. Logo no final, nós veremos que Jesus Cristo, então, vai verificar como é que as pessoas estão aprendendo de si. Como que as pessoas enxergam a ele próprio. Então, para começar, vamos ver como que Mateus vem apresentando. Se você tiver Bíblia e estiver acompanhando aí, abra em Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha só como que começa-se o livro de Mateus e como começa a apresentação de Jesus. O versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como que Jesus é apresentado? Como o Cristo. Então já vou falar sobre isso, mas eu gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses para te dar uma dica de estudo. Esse versículo primeiro é um versículo interessante, um versículo importante, um versículo que nós podemos considerar como um versículo chave para mostrar o propósito do livro de Mateus. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: olha só o que está escrito aqui. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus apresenta Jesus como sendo o filho de Davi e o filho de Abraão. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quem veio primeiro, Davi ou Abraão? Você sabe responder? Quem é que veio primeiro, Davi ou Abraão? E daí você, então, conhecedor das Escrituras, vai saber que quem veio primeiro foi Abraão. Abraão veio primeiro, depois de muito, muito tempo, Davi, então, ele aparece em cena. Mas a pergunta que eu faço é: por que que Mateus ele coloca Davi aqui primeiro e depois Abraão? Filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Porque na minha lógica, eu logo escreveria assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão e filho de Davi, mostrando que ele é da descendência, tanto de Abraão quanto da descendência de Davi. Mas por que que Mateus inverteu? Por que que Mateus colocou Davi primeiro, sendo que na história cronológica ele vem depois de Abraão? Por quê? Por causa do propósito do livro. E aqui é uma dica de estudo quando você estiver lendo o livro de Mateus. Olha só, filho de Davi, filho de Abraão. Do capítulo 1 até o capítulo 16, Jesus Cristo ele é apresentado como sendo o filho de Davi.
Quem é o filho de Davi? Aquele que vem para reinar. Jesus é apresentado como o rei que vem pregando o evangelho do reino, o rei que vem apresentando o reino dos céus. Então a mensagem ali é de Jesus sendo filho de Davi, aquele que vem para reinar. Daí nós vemos aqui também nesse contexto, do capítulo 1 até o capítulo 15, no nascimento de Jesus Cristo, que reis magos vieram e adoraram o rei menino Jesus. Eles estavam em busca do rei. Então note, o propósito do livro de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 16, é mostrar Jesus Cristo como filho de Davi. Só que no capítulo 16 fica claro e evidente que a nação de Israel rejeita a Jesus Cristo. Não aceita Jesus como Messias, não aceita Jesus como o rei da nação de Israel. Então Mateus agora ele muda o foco do seu livro. Agora ele começa a apresentar então Jesus como filho de Abraão, do capítulo 16 até o capítulo 28, o filho de Abraão. Quem é o filho de Abraão? O filho do sacrifício, aquele que foi levado para o Monte Moriá para ser sacrificado. Então, a partir do capítulo 16, começa-se então a falar sobre a morte de Jesus Cristo, que ele seria traído, entregue à liderança religiosa, que ele seria levado ali a Jerusalém e ali ele seria morto. E de fato, Jesus Cristo foi até o Monte Moriá, o Monte do Calvário, e ali ele morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sacrificado, como o filho de Abraão. Então, uma dica de estudo para você, para quando você ler o livro de Mateus, você tem isso em mente, do capítulo 1 até o capítulo 16, filho de Davi, ele vem para reinar. Mas Israel rejeitou esse rei, então agora o foco muda. E agora Jesus é apresentado como sendo o filho de Abraão, o filho do sacrifício, ok? Então é apenas uma dica de estudo, vamos voltar aqui para o nosso tema, como que Jesus está sendo apresentado. Então Mateus ele escreve, livro da genealogia de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus é apresentado como o Cristo. Perceba bem, a palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus, assim como meu nome é Rodrigo Brilhante, Brilhante sendo o meu sobrenome, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Talvez algumas pessoas fazem essa confusão, mas Cristo está mostrando um ofício de Jesus. Então a palavra Cristo é uma palavra grega que representa para o nosso português a palavra ungido. No hebraico é a palavra Messias. Então Messias no hebraico, Cristo no grego, representando o seu ofício. Então, tanto Messias quanto Cristo, eles são traduzidos também como ungido. Então, esse é o significado da palavra Cristo e da palavra Messias. Perceba bem, no Antigo Testamento, 3 ofícios eram ungidos. Quais eram esses ofícios? O ofício do profeta, do sacerdote e do rei. Eram ofícios ungidos. O que significa ser ungido? Jogado realmente, literalmente, óleo sobre a sua cabeça. Então, olha só, quando alguém ia assumir um ofício de profeta, quando Deus escolhia alguém, olha, você agora vai ser meu profeta, então para deixar claro publicamente que ele agora era profeta do Senhor, era derramado o óleo sobre sua cabeça como uma demonstração pública que agora ele era profeta de Deus. Quando alguém ia assumir o ofício de sacerdote, a mesma coisa era feita. Era derramado óleo sobre a sua cabeça como uma demonstração pública que agora ele era sacerdote. A mesma coisa acontecia também com o rei. Quando alguém ia assumir o ofício de rei, óleo era derramado sobre a sua cabeça como uma demonstração pública que agora ele era o rei da nação de Israel. Então, por isso que nós falamos que esses eram os 3 ofícios ungidos. Precisava ser ungido com uma demonstração pública que aquela pessoa estava assumindo agora aquele trabalho, assumindo agora aquele ofício, assumindo agora aquele ministério. Profeta, sacerdote e rei. E Jesus é chamado de o Cristo porque ele também assume esses 3 ofícios, como o profeta, como o sacerdote e como rei. Então perceba bem, Jesus, ele assumiu esse ofício de profeta quando ele veio aqui na terra, trazendo a palavra de Deus. Ele é chamado de o verbo de Deus. Verbo é palavra, ele é a própria palavra de Deus. É Deus se comunicando com a humanidade através de Jesus.
Depois que Jesus subiu para o céu, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele se assentou-se ao trono de Deus. E agora ele assumiu o ofício de sumo sacerdote. Tanto que Hebreus chama Jesus Cristo de o nosso grande sumo sacerdote. E ele está lá no céu intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo por cada filho seu, cada um de nós. Só que Jesus também vai assumir o ofício de rei. Quando? Quando ele voltar na sua segunda vinda, ele estabelecerá aqui na terra o reino milenar. E ele se assentará no trono de Davi. Então perceba que ele vem da genealogia de Davi também, mostrando que ele tem todo o direito ao reino. Ele reinará aqui no mundo, um reino mundial durante 1000 anos, assumindo também esse ofício de rei. Jesus, ele assume esses 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Uma curiosidade para você, quando os reis magos foram encontrar Jesus, o menino Jesus, eles deram 3 presentes para Jesus. E lá nesses 3 presentes a gente percebe que Jesus ganhou ouro, incenso e mirra. Você sabe que esses 3 presentes, eles são presentes proféticos que apontam para um ofício de Jesus Cristo. Lembra? 3 presentes Jesus ganhou: ouro, incenso e mirra. Quantos ofícios Jesus Cristo assumia com o seu nome, o Cristo? 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Quando Jesus ganhou aquela mirra, estava apresentando-se para ele um presente profético, apontando para o seu ofício de profeta. Por quê? A mirra era uma seiva que era usada para medicações também. E olha só, o profeta, ele trazia a mensagem que cura a doença da alma e do espírito das pessoas. Então a mirra estava apresentando para esse ofício de Jesus Cristo, o ofício como o profeta que traz mensagens que cura. Jesus também ele ganhou um outro presente, um incenso. Quando aqueles reis magos apresentaram para Jesus o incenso, aquele incenso estava apontando para um outro ofício de Jesus Cristo, o ofício como sumo sacerdote. E o incenso era usado pelos sacerdotes do Antigo Testamento, enquanto eles também oravam para Deus. E aquele cheiro suave subia para a presença de Deus, ele escutando aquela oração. Então, o incenso apontando agora para o ofício de Jesus Cristo como grande sumo sacerdote. E o ouro, que Jesus Cristo ganhou dos 3 magos, apontando evidentemente para o seu ofício como rei. O rei é o dono do ouro. Então, mostrando que Jesus Cristo ele também reinará nesse mundo. Uma curiosidade para que você possa perceber que tudo na Bíblia se casa. Então, nada que está na Bíblia é sem sentido. Então, nós podemos perceber que um versículo combina com outro versículo e assim nós podemos fazer uma bela interpretação da palavra do Senhor. Então, perceba bem como que Mateus vem apresentando Jesus como o Cristo. E sendo Cristo, ele assume esses 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Só que olha só aqui na continuação, como no livro de Mateus, Jesus ainda é mais apresentado. Olha só o capítulo 3, versículo 17. E aqui é o contexto do batismo de Jesus Cristo, quando João Batista o batizou. O que aconteceu quando Jesus saiu das águas? Diz assim o versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus é apresentado agora aqui como o Filho de Deus. Então ele é apresentado como o Cristo, que assume os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, e agora ele está sendo apresentado como o Filho de Deus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então guarde isso na sua mente. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É dessa maneira que Mateus vem apresentando. É dessa maneira que Jesus Cristo mesmo vem se apresentando. Agora a gente vai ver uma coisa interessante, que Satanás, ele quer deturpar a imagem de Jesus Cristo. Ele quer atrapalhar a identidade de Jesus Cristo. Satanás não está contente que Jesus está sendo se apresentado ao mundo. O que ele vai tentar fazer? Eu vou estragar essa identificação de Jesus, para que as pessoas não reconheçam a esse Jesus, não aceite ele como ele é. Então, foi aí que nós entramos aí agora na história da tentação de Jesus no deserto. Jesus é conduzido para o deserto pelo Espírito Santo e Satanás se aproveita da situação, da fragilidade humana de Jesus Cristo e ele vai trazer algumas tentações para Jesus. Olha só o que Satanás diz para ele no versículo 3. E você vai perceber que Satanás vai atacar a identidade de Jesus. Como Jesus está sendo apresentado como Cristo
e como o Filho de Deus. O versículo 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, note que ele jogou em dúvida aqui a filiação de Jesus Cristo. Então ele começou a atacar essa parte da filiação de Jesus. E nesse mesmo versículo ele vai atacar um dos ofícios de Jesus Cristo. Lembra que Jesus é apresentado como Cristo, e como Cristo ele assume profeta, sacerdote e rei. E o versículo 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual dos ofícios de Jesus Cristo Satanás estava atacando aqui? Olha só, manda que essas pedras se transformem em pães. Já Satanás não estava apenas jogando palavras, ele tinha uma intenção por trás dessas palavras, de atacar um dos ofícios de Jesus Cristo para que Jesus caia em descrédito. Aqui Satanás estava tentando derrubar o ofício de profeta que Jesus Cristo ele também assume. Profeta, sacerdote e rei. Ele estava tentando atacar aqui o ofício de profeta. Por quê? O profeta era a pessoa que só poderia falar as coisas que Deus mandava. Tanto que no Antigo Testamento uma expressão muito comum é: assim diz o Senhor. Quando o profeta se apresentava diante do povo, ele dizia: assim diz o Senhor. Eu só posso dizer aquilo que eu ouvi do meu Pai. Eu só posso dizer aquilo que eu ouvi do Deus Celestial. Eu não posso transferir para vocês nenhum outro tipo de mensagem. Nada que venha da minha mente. É somente aquilo que o Senhor, ele diz. E Satanás, ele estava tentando fazer com que Jesus Cristo falasse, que saísse da sua boca algo que Deus não tinha dito. Manda que essas pedras se transformem em pães. Dessa maneira, ele estava tentando fazer com que Jesus Cristo caísse do seu posto de profeta. Você não falou aquilo que Deus mandou, você disse aquilo que eu pedi para você falar. Era isso que Satanás estava tentando fazer, mas de uma maneira convincente. Jesus Cristo ele defendeu esse seu ofício de profeta quando ele respondeu para Satanás aqui a partir do versículo 5 do capítulo 4. Então, o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Satanás, eu só digo aquilo que sai da boca de Deus, e isso é o importante, isso é o essencial, é isso que nós precisamos para a nossa vida. Da minha boca não vai sair nenhuma orientação sua, somente os mandamentos do Senhor. Aí Satanás, então, caiu do cavalo. Ele percebeu que não conseguiu derrubar Jesus Cristo dentro desse ofício como profeta. Mas, insatisfeito, ele falou: não, então vamos tentar derrubar Jesus Cristo num outro ofício. E aí onde Satanás, no versículo 5, a partir do versículo 5, diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então Satanás leva Jesus para o templo e traz uma tentação para Jesus. Já que é filho de Deus mesmo, então joga-te aqui para baixo e vamos perceber se os anjos realmente vão te proteger. Qual ofício Satanás estava tentando atacar agora na vida de Jesus Cristo? Ele estava tentando atacar o ofício de Jesus como sacerdote. Ele levou Jesus para o templo, o local onde os sacerdotes trabalhavam, o local onde os sacerdotes habitavam. E ele falou para Jesus: faça uma loucura, joga-te daqui de baixo, daqui de cima lá para baixo, e vamos ver o que acontece. Meus irmãos, o sacerdote do Antigo Testamento, ele não poderia fazer aquilo que ele queria, aquilo que dava na telha dele. Ele só poderia fazer aquilo que Deus tinha mandado e ordenado. Ele não poderia fazer nenhum tipo de loucura dentro do tabernáculo e nem dentro do templo. Se ele fizesse qualquer coisa que Deus não tinha mandado, que Deus não tinha ordenado, ele era fulminado. Ele morria. Lembra de Nadab e Abiú, em Levíticos capítulo 10? Nadab e Abiú levou para o altar, fogo estranho. Então eles não seguiram a orientação do Senhor. Acenderam o seu incensário através de algum outro fogo, onde pegaram talvez em algum outro local, mas não pegaram do altar do incenso ali, não acenderam o incensário com fogo do altar do incenso. O que o texto diz que aconteceu? Fogo saiu do altar e consumiu Nadab e Abiú. Por quê? Eles fizeram loucura dentro do templo, fizeram aquilo que Deus não tinha ordenado.
Olha só como Satanás é astuto. Levou Jesus para o templo e disse: faça uma loucura, faça algo que Deus não ordenou, para que vamos ver se você vai perder então esse ministério. Jesus Cristo, mais uma vez, de uma maneira convincente e poderosa, ele defende o seu ministério, porque o versículo 7 diz assim: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele também fechou as portas para que Satanás não conseguisse derrubar também esse outro ofício que Jesus assumia como sacerdote. Então só resta um ofício agora. Já ele tentou atacar como profeta, não conseguiu. Tentou atacar como rei, não conseguiu. Ou como sacerdote, não conseguiu. Agora ele vai tentar atacar o ofício de rei de Jesus Cristo e vamos ver se ele consegue. Olha só o que Satanás faz no versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Aqui Satanás agora estava tentando atacar o ofício de rei de Jesus Cristo. Quer ser rei? Quer ser rei antes do tempo? É só se ajoelhar perante mim e se prostrar. Eu estou mostrando para você todos os reinos do mundo. Olha só, você não precisa, Jesus, esperar a tribulação acontecer, o arrebatamento, acontecer, depois a tribulação, e só lá no final o Senhor vir para estabelecer o seu reino milenar. Não precisa esperar isso. Quem sabe, você me adorando agora, você pode ser rei com antecedência. Agora. Ele estava tentando Jesus Cristo também, para que Jesus Cristo perdesse esse ofício. Mas, mais uma vez, e agora como autoridade real, autoridade de rei, Jesus Cristo, ele diz assim: então Jesus lhe ordenou. Jesus não fez um pedido, ele deu uma ordem, porque reis dão ordens. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ele foi servido como um rei. Anjos vieram e serviram o rei Jesus Cristo, que estava naquele momento passando por uma tentação no deserto, num momento de fragilidade da sua parte humana. Então perceba muito bem que Satanás tentou atacar esses três ofícios da vida de Jesus, a sua identidade como filho como Cristo, profeta, sacerdote e rei. Mas ele não conseguiu. Jesus Cristo, um pouco mais para frente, e aqui nós vamos avançar no livro de Mateus, ele vai mais uma vez enfatizar a sua identidade para o público, para as pessoas, para que elas saibam quem que realmente Jesus Cristo ele é. No capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte: aqui está quem é maior do que o templo. O que Jesus Cristo estava querendo dizer? Eu sou o maior sacerdote. Eu sou maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Quem trabalhava no templo? Os sacerdotes. Aqui está quem é maior do que o templo. Ele, mais uma vez, assumindo publicamente a sua função como o Cristo. Jesus é o Cristo. E como Cristo, ele também é sumo sacerdote. Olha só ainda no capítulo 12, o versículo 41 diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A mesma expressão. Aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas era um profeta. Jesus estava querendo dizer: eu sou maior do que todos os profetas que já existiram no Antigo Testamento. E o versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Olha só a expressão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que é? Salomão era o quê? Ele era o rei da nação de Israel. Foi o rei mais sábio que a nação de Israel teve. E Jesus disse: eu sou maior do que Salomão. O meu reinado, eu como rei, sou maior do que todos os reis que a nação de Israel teve. Mais uma vez, de uma maneira pública, Jesus Cristo estava assumindo sua identidade como o Filho e como o Cristo. Então, chegou a hora agora de Jesus Cristo verificar: eu estou me apresentando como o Cristo e estou me apresentando como o Filho de Deus. O que as pessoas estão aprendendo sobre mim? Então chega no capítulo 16, onde Jesus vai fazer essa pesquisa. Então ele vai lá e vai começar a pesquisar. Vamos ver realmente o que as pessoas estão aprendendo de mim, já que eu me apresento como o Cristo e o Filho de Deus. O capítulo 16, versículo 13 e o 14 dizem assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Agora ele vai fazer uma pesquisa. E eles responderam:
O 13 de novo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Note que o povo, a comunidade, não tinha aceitado Jesus Cristo como o Cristo e o Filho de Deus, ainda que Jesus estava se apresentando dessa maneira e deixando evidente a sua identidade. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Mas nessas respostas aqui, nenhuma dessas pessoas estava dizendo: não, realmente eu reconheço Jesus como Cristo. Eu realmente reconheço Jesus como o Filho de Deus. Ninguém disse isso. Eles começaram a dizer: esse Jesus aí, ele é João Batista que ressuscitou, talvez algum outro profeta, alguém que não seja tão importante. Alguém que talvez veio do Antigo Testamento, agora está aqui agora conosco. Então, eles alegaram que Jesus Cristo é alguém sem importância, alguém que não é tão importante na história. Não aceitaram Jesus Cristo como ele estava se apresentando. E, meus irmãos, é isso que o mundo tem feito no dia de hoje. A Bíblia apresenta Jesus como o Deus, o Filho de Deus e como o Cristo. Mas o mundo não tem aceitado Jesus Cristo quem ele é. O mundo tem modificado a esse Jesus para que esse Jesus possa caber na vida que elas querem levar. Porque se elas aceitam quem realmente Jesus é nas Escrituras, esse Jesus vai modificar as suas vidas, porque ele não aceita o pecado, não aceita uma vida de pecado, não aceita muita coisa. Por exemplo, se você chega para um maçom é uma seita a maçonaria, tá bom? Se você pergunta para o maçom quem é Jesus, ele vai dizer: bom, Jesus é apenas uma fração do Gadu, porque dentro da maçonaria, qualquer pessoa que entra lá, primeiro ela não pode ser ateia, tá bom? Então, para você saber, ela tem que ter uma fé, ela tem que ter uma religião, ela precisa acreditar em alguém. Ateus não podem ser maçons. E lá dentro da maçonaria, o Deus que ela adora vai ter o nome agora de Gadu. Então, se a pessoa adora Alá, e ela é aceita dentro da maçonaria, o Alá dela agora lá dentro é Gadu. Se uma pessoa é cristã e fala que diz que adora Jesus, lá dentro o Jesus dela vai receber o nome de Gadu. Se uma pessoa adora Kardec, adora algum espírito, qualquer outra coisa, lá dentro a divindade ou a pessoa a quem adora, lá dentro recebe o nome de Gadu, porque Gadu seria o Deus que abraça todos os outros deuses, o guarda-chuva maior. Então ali todos os deuses e divindades se convergem em Gadu. Gadu seria o maioral, o grande arquiteto do universo. Então quem é Jesus? Apenas uma fração do Gadu. Então Jesus não é o Deus na sua plenitude. Gadu sim é o Deus na sua plenitude. Então eles modificam quem é Jesus Cristo. Se você chega e pergunta para um espírita kardecista, por exemplo, quem é Jesus para você? Ele vai dizer, olha, primeiro ele não vai confirmar que Jesus é o Deus, o Filho de Deus, o Cristo. Ele não vai dizer isso. Mas o que ele vai dizer? Jesus foi uma pessoa muito importante aqui na Terra. Foi um bom mártir. Ele morreu por uma boa causa. Ele foi um bom mestre, que talvez morreu, reencarnou e chegou a um patamar de espiritualidade mais elevado. Mas eles não vão dizer que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, o Cristo. Então, eles vão deturpar a imagem de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fala, para que esse Jesus possa caber dentro da cosmovisão e da sua religiosidade, do estilo de vida que ela quer ter. Se você pergunta para os Mormons, quem que é Jesus Cristo para você? Então existe aí a religião também dos Mormons, e você pergunta para eles, quem que é Jesus para você? Eles vão dizer, olha, Jesus foi um polígamo. Jesus ele se casou com Maria, com Marta e com Maria Madalena. Ele teve 3 esposas. Note como que as pessoas deturpam quem de fato é Jesus Cristo e elas não vão aceitar quem de fato é Jesus Cristo. Se você pergunta para alguém de uma religião oriental chamada Seishonoye, e daí você pergunta para eles também, quem é Jesus para você? Eles vão dizer, olha, Jesus não é salvador, porque o pecado nem existe, tá bom? Então, para começar, o pecado não existe, então Jesus não é o salvador. Então, eles vão deturpar quem é Jesus Cristo. Você vai sair pelo mundo afora perguntando para várias pessoas quem é Jesus para você. E eles vão dar uma imagem de Jesus que eles mesmos criaram, que eles deturparam, para que esse Jesus possa ser aceito na vida deles, mas eles não vão aceitar o Jesus das Escrituras. Entra numa faculdade,
Pergunte quem é Jesus para as pessoas, elas não aceitarão que Jesus é o Filho de Deus. Porque muitos que estão dentro da faculdade são ateus, nem acreditam que Deus existe. E eles são contra o cristianismo. E muitos deles lutam contra o cristianismo, lutam contra a Bíblia. E tudo que está envolto à Bíblia, eles são contra. Por exemplo, o povo judeu. Nós vemos aí no cenário mundial hoje, Israel em guerra contra um grupo terrorista Hamas, e infelizmente muitas pessoas estão se levantando a favor desse grupo terrorista Hamas, porque são contra Israel, contra o povo judeu, porque no fundo, eles são contra Deus, no fundo, eles são contra a Bíblia. Então note que as pessoas vão deturpar a imagem de Jesus Cristo, para que esse Jesus seja compatível à visão delas, à vontade delas, ao estilo de vida delas, à cosmovisão delas, à religiosidade delas. Só que Jesus Cristo agora volta a pergunta diretamente para os discípulos. E aqui no versículo 15 e o 16 diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Guarde bem essa expressão, meu irmão. Olha só o que Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que Mateus vem apresentando Jesus Cristo? Como o Cristo e como Filho de Deus. E Pedro aprendeu na lata a lição quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele aceitou Jesus como ele é. Ele não quis modificar Jesus Cristo para que esse Jesus seja compatível à sua vida. Mas ele diz, não, é a minha vida que tem que ser compatível ao Jesus das Escrituras. Eu não vou mudar esse Jesus para que ele caiba dentro da minha cosmovisão. Mas a minha cosmovisão tem que ser mudada para que eu aceite de fato quem Jesus Cristo ele é. Eu quero um Jesus que mude a minha vida e não a minha vida que tem que mudar a Jesus Cristo. Pedro aprendeu a lição. Quem é Jesus? Ele falou, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Meus irmãos, quem é Jesus para você? Qual é o Jesus que você quer para a sua vida? Qual é o Jesus que você aceita? Você quer ficar mudando quem é Jesus Cristo? Distorcendo a palavra de Deus, para que você tenha a vida que você quer, a vida que você deseja, fazer as coisas que você quer e tenha um Jesus que seja permissivo. Não tem problema nenhum eu fazer isso, fazer aquilo, frequentar tal local, ir para esse tipo de show, fazer isso, fazer aquilo. Não tem problema nenhum de eu me vestir dessa maneira, porque Jesus me aceita como eu sou. Será que ele realmente aceita? Ou será que é você que está modificando quem Jesus Cristo ele é, para que você viva as suas paixões carnais? Qual é o Jesus que você aceita? Você vai aceitar o Jesus das Escrituras que vai mudar a sua vida? Ou você vai aceitar um Jesus modificado para que aceite a maneira que você quiser viver? Então nós devemos entender isso. Entender e aceitar o Jesus das Escrituras. Como que a Bíblia apresenta Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia como um todo vai mostrar para nós que Jesus tem regras, Jesus tem normas, ele tem orientações, ele tem palavras normativas que nós devemos seguir. Então, eu não devo ficar falando, o meu relacionamento com Jesus, o que importa é a intenção do meu coração. Será que é a intenção do seu coração que importa? Caim, ao que me parece, ele tentou se aproximar com uma boa intenção, mas ele não se aproximou de Deus da maneira correta como Deus tinha pré-estabelecido e ordenado. Com o sacrifício de sangue, ele não foi aceito. Nadab e Abiú, que tentaram se aproximar de Deus ali, trazendo um fogo estranho, talvez eles tinham uma boa intenção. Estou pegando esse fogo aqui diferente, estou acendendo o meu incensário de uma maneira diferente porque eu quero levar o meu melhor para Deus. Olha só, o seu melhor para Deus é aquilo que Deus ele tem ordenado. Nadab e Abiú também não foi aceito, ainda que eles pudessem ter boa intenção no seu coração. Então, meu irmão, aceite Jesus como ele é. Aceite as suas palavras, aquilo que ele tem dito para nós. Nós devemos aceitar o Jesus das Escrituras e não modificar a esse Jesus para que ele seja compatível à minha vida, mas que a minha vida seja compatível ao Jesus das Escrituras. Qual Jesus você quer para a sua vida? Se você quer o Jesus das Escrituras, estude a Escritura e saiba quem é Jesus. Saiba o que Jesus Cristo ordena. Saiba o que Jesus Cristo quer para a sua vida. Saiba qual é o estilo de vida que ele quer que você tenha.
Saiba que ele tem regras, ele tem orientações, ele nos dá norte na sua palavra. Você não pode viver de qualquer maneira, você não pode se vestir de qualquer maneira, você não pode viver da maneira em que você quer, dizer qualquer coisa, frequentar qualquer local. Então você não pode viver da maneira em que você quer, pensando que Jesus vai aceitar tudo. Não. Perceba quem é Jesus Cristo e ele vai direcionar a sua vida no caminho que ele deseja. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que essa live tenha sido uma live que confronte o seu coração, a sua maneira de pensar e a sua maneira de enxergar a Jesus Cristo. Que você aceite Jesus como ele é. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos.